uma guerra que durou 6 anos, de 1939 a 1945, e matou cerca de 50 milhões de pessoas. Entre as vítimas deste conflito, 62% eram civis, judeus, ciganos, homossexuais e pessoas que tinham uma deficiência física ou mental. Foram usadas 3,5 milhões de bombas. Rolou também gás mostarda, testes com pessoas em campos de concentração e bombas nucleares. Eu estou falando da Segunda Guerra Mundial, que é o cenário de 2 livros imperdíveis que narram a história de 2 meninos, uma amizade enorme, e foram escritos por um escritor que tem a capacidade de levar o leitor às lágrimas. Os livros são O Menino do Pijama Listrado e O Menino no Alto da Montanha, de John Boyne. No Menino do Pijama Listrado, a gente encontra Bruno, que mora com a família em Berlim, mas ele é obrigado a ir para a zona rural porque o pai, um oficial nazista, foi promovido. Ele chega no lugar e vira um menino cheio de tédio. Ele, que se considera um explorador, um leitor de livros de aventuras, não aguenta mais ficar trancado dentro de casa. Pela janela, ele vê pessoas que ele supõe que estão de pijamas listrados e que estão atrás de uma cerca de arame farpado. Ele acredita que estas pessoas são fazendeiras. Ele então começa a explorar a região e vai até o campo de trabalhos forçados mantido pelos nazistas. E se depara com um menino careca de olhar triste, com quem ele começa a se relacionar e ter uma amizade. Hello. I'm exploring. What are you doing? We're building a new hut. Have you got lots of friends over there? A few, but we fight a lot. That's why I like being out here. I can be on my own. Este livro você lê em poucas horas. Primeiro porque a leitura flui muito rapidamente. Ela é ágil, dinâmica. Depois você está vendo tudo sob o ponto de vista de 2 meninos, o alemão e o judeu. As palavras são fáceis, o livro é cheio assim de momentos de ternura, de momentos de tensão, mas é uma leitura muito agradável, apesar de triste. O que eu posso garantir para você durante a leitura deste livro é que certamente você vai chegar às lágrimas e vai continuar pensando neste livro durante um bom tempo. Destaque especial para a personagem que é a mãe do Bruno, uma mulher que se vê ali num papel de submissa e que ao mesmo tempo quer gritar contra o que está acontecendo, mas faz a opção por se calar. Quando John Boyne escreveu este livro e que depois ele deu uma entrevista sobre a obra, ele falou que escreveu sob o ponto de vista do menino alemão porque ele jamais saberia se colocar no lugar do menino judeu, porque ele imagina que o sofrimento seria muito atroz e ele não teria capacidade de ainda sentir o que o menino judeu sentiu no campo de concentração. Este livro foi traduzido para mais de 40 idiomas, vendeu 5 milhões de cópias, foi adaptado para o cinema em 2008 e alavancou a carreira de John Boyne, que hoje é tido como um dos escritores mais famosos do mundo. Outro livro de John Boyne é O Menino no Alto da Montanha. Aqui também a gente se encontra com um menino de 7 anos, alemão,
filho de um pai alemão e de uma mãe francesa e que vive na França da década de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial. Ele é amigo de um menino judeu que é surdo, mas que consegue colocar no papel todos os sentimentos que o amigo alemão tem. A convivência deles é muito boa, mas eles acabam se separando quando Pierrot perde os pais e é adotado por uma tia que trabalha na casa de veraneio de Adolf Hitler nos Alpes suíços. Se você pesquisar pela internet, você vai ver que esta casa realmente existiu e que Hitler, assim como conta o livro, passava alguns dias lá com a mulher Eva Braun e que os dois tinham verdadeira paixão pelos cães de estimação. O que tem de muito interessante e chocante neste livro é como que Hitler começa a ter a amizade com Pierrot, um menino, e aos poucos a admiração que o menino tem pelo líder nazista vai transformando o interior dele, a ponto dele trair os amigos mais íntimos e as pessoas que só lhe fizeram bem. Então é um livro emocionante, que tem horas que você tem vontade de chacoalhar o Pierrot, mas que você vê que ele é apenas uma criança que está sendo manipulada e que se deixou levar por alguém que lhe deu um pouco de carinho. Um livro super recomendado. Você vai saber, além dos sentimentos de um menino de 7 anos que se depara com o poder, você vai saber também um pouquinho de história, porque o John Boyne teve que pesquisar para fazer esta obra. Eu te pergunto, você tem 2 livros do John Boyne, livros que tem 2 meninos que são alemães, que têm amigos judeus e que precisam fazer escolhas na vida. E aí eu te convido a fazer uma escolha. Você escolhe qual? O menino do pijama listrado ou o menino no alto da montanha? Para você, qual o melhor? Eu não consegui deixar de pensar nesta escolha e para mim o melhor é o menino do pijama listrado. Comente aí para você qual é o melhor livro. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Paz e beijos!